Está começando o Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast onde você fica por dentro do universo do agro brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o assunto de hoje é economia circular na produção de biodiesel brasileiro. Nós vamos falar sobre biodiesel porque esse é um setor em crescimento, que tem inovado, que envolve tanto cadeias agrícolas quanto pecuária, tem sido responsável também por levar a diversidade de algumas culturas para todas as regiões do Brasil e contribui, inclusive, para a transição energética. Então, vale a pena a gente explorar o mercado de biodiesel. E para isso, eu estou com o Alexandre Pereira, ele que é diretor comercial da Biopower. Então, fiquem com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Seja bem-vindo, Alexandre, ao podcast Ouço Agro. Obrigado pelo convite, Natália. Um prazer estar aqui, uma honra poder falar um pouquinho de economia circular, da importância do biodiesel e da cadeia de proteínas aí para produção de alimentos e bioenergia. É isso mesmo que eu queria que você começasse falando, Alexandre. O que é essa economia circular na produção de biodiesel? Depois a gente vai entrando mais profundamente nas questões do que envolve, o crescimento do setor também e posicionamento do Brasil. Mas o que é essa economia circular na produção de biodiesel? Então, falando um pouquinho da Biopower, que vai esclarecer isso, A Biopower é uma indústria responsável pela produção de biodiesel do grupo JBS, que é uma das maiores empresas de alimento do mundo, principalmente alimentos à base de proteína animal. E a JBS sempre teve o cuidado de produzir com muita responsabilidade e destinar adequadamente os seus resíduos. Então ela entrou no mercado de biodiesel com o propósito de dar destinação adequada para um dos resíduos da cadeia da carne, que é o sebo bovino. Então o sebo bovino, ele que no passado era um problema ambiental para os produtores de proteína, ele passa a ser uma matéria-prima importante na produção de biodiesel. Então o que a gente tem aqui de economia circular? É um resíduo que é produzido na produção da cadeia da carne, que se transforma num biocombustível, que vai substituir o combustível fóssil, que polui o planeta, por um combustível renovável produzido a partir de um resíduo. Então ali você tem um exemplo claro, bem clássico de economia circular. E o Brasil é um dos países que é destaque na sua matriz energética de fontes renováveis. Então, comparado com outros países do mundo, o Brasil ali está perto de um pouco mais de 40% da sua matriz é de fonte renovável. O biodiesel contribui para esse processo e, como você colocou, tem algumas matérias-primas que são utilizadas e que vêm do agro para a produção de biodiesel. Então, eu queria saber a sua visão sobre a contribuição do Brasil para essa transição energética que está sendo muito falada pelo mundo, mas que, querendo ou não, o Brasil já faz parte dela, já tem feito um trabalho relevante. Queria ouvir um pouco a sua visão. Com certeza o Brasil tem a vocação na produção de alimentos, a partir da agricultura e da pecuária, consequentemente, através da agricultura e da própria pecuária, ele tem um potencial de ser o primeiro país no mundo na produção de biocombustíveis. Haja vista já o programa que vem lá desde o proálcool, do etanol, e agora com o biodiesel já completando praticamente 21 anos de existência do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, no ano passado tornou o Brasil o segundo praticamente maior produtor de biodiesel do mundo. Em questão de 21 anos, sai do zero para o segundo maior produtor mundial. Então a vocação ela está inerente ou implícita ao Brasil por conta das suas condições de clima, a condição de água, toda a sua condição geográfica e principalmente o avanço nas tecnologias de produção agrícola e dos próprios biocombustíveis. Quando você fala de avanço na tecnologia de biocombustíveis, o que se refere?
eu me refiro à melhoria da qualidade, né? O Brasil hoje, para você ter uma ideia, ele tem a especificação de produção do biodiesel, que é dada pela ANP, é uma das mais rigorosas do planeta. Então as indústrias elas vêm avançando, melhorando o parque industrial, melhorando os processos de produção para aproveitar cada vez mais, né, a biomassa, utilizando cada vez menos recursos na produção tanto do alimento quanto da bioenergia. Né? Então você produzir cada vez mais para garantir segurança alimentar e segurança energética, utilizando menos recursos naturais, é uma questão de avanço da tecnologia, da forma de produzir. Então, produzir cada vez melhor, com responsabilidade, produtos com qualidade, né, e responsabilidade ambiental. Alexandre, a Biopower, ela colocou na prática ali a sua produção, né? Uma das maiores produtoras de biodiesel do país. E aí vocês foram aprendendo também todo o processo desde que começou a Biopower. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de dificuldades, desafios e o que você considera que foi muito relevante de passos mesmo, de avanços durante todo o processo da Biopower e que você ainda vislumbra caminhos, né, que podem ser trilhados para contribuir, melhorar a eficiência na produção de biodiesel e expandir também, né, diversificar matérias-primas, diversificar tanto a própria produção, né, os produtores terem mais capacidade de diversificar sua cultura e ter com quem comercializar e depois a comercialização desse biocombustível. Compartilhe um pouco o que você acredita que vocês aprenderam, né? Que teve de aprendizado ainda de potencial pela frente. Sim, a gente entra no mercado produzindo a partir de uma matéria-prima gerada na própria empresa, que é o sebo bovino, e com a evolução da demanda por biodiesel, nós fomos crescendo no setor até chegar entre as 5 maiores produtoras. Hoje nós temos 3 plantas de biodiesel, localizadas em São Paulo, em Santa Catarina e no Mato Grosso. Né? E cada região apresenta um perfil de matéria-prima, uma disponibilidade de matéria-prima diferente do outro. Uhum. Né? Então, nós tivemos que avançar na produção do biodiesel, melhorar a tecnologia, explorando novas matérias-primas. Hoje a gente trabalha com 12 tipos de matérias-primas diferentes na nossa produção, além do sebo bovino. Né? 12. Né? E o nosso perfil de produção maior, ele vem de características de matérias-primas residuais. Né? A partir de 2015, a gente começou a desenvolver a produção de biodiesel a partir do óleo de fritura recuperado, que é um produto que ele tem as suas características, né? A dificuldade maior dele é logística. Né? Então, você criar um sistema de logística para poder trazer essa matéria-prima para as fábricas, para a fábrica de biodiesel, ele é um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, porque esse óleo de fritura ele é gerado nos lares, né? Principalmente nas periferias, população, na maior parte na população de baixa renda. Bem, né? Então, pulverizado, é muito, né? Pulverizado. Aí, a partir de 2016, a gente criou um programa de educação ambiental, né, que era para orientar, serve para orientar a população a descartar de maneira adequada esse resíduo, que quando ele é jogado de maneira inadequada na natureza, ele contamina lençóis freáticos, água e as redes de saneamento básico, né, que acaba custando muito para a sociedade fazer a limpeza. Né? Então, esse programa que a gente criou, o Óleo Amigo, ele vai até, principalmente as escolas, né, em parceria com secretarias de educação e ensino das cidades onde a gente está atuando. A gente começou no interior de São Paulo, lá em Lins, próximo à fábrica. Hoje nós já temos mais de 90 municípios participando do programa. Nesses parceiros, né, nas escolas e faculdades, a gente leva a conhecimento das crianças, dos estudantes, dos adolescentes, a maneira adequada de você descartar o óleo. Não virar na pia de casa, né, porque 1 litro de óleo recuperado, né, o óleo de fritura jogado
na pia de casa, ele pode contaminar até 25 mil litros de água, né? Então, a importância de você esclarecer isso para a sociedade e mudar os velhos hábitos, né, ela é fundamental, né? E assim a gente cria pontos de coleta desse óleo, né, porque não adianta você só esclarecer para a população que tem um problema ali. Você tem que ir com uma solução. Para ela ter como descartar, né? Perfeito. Para facilitar o acesso Perfeito. desse descarte. Então a gente cria pontos de coletas nas escolas parceiras, hospitais, igrejas, onde a população pode levar o óleo, né, descartar ali em recipientes próprios para isso, né, e onde nós passamos com os nossos veículos, né, com os nossos técnicos para fazer o recolhimento correto e levar até a fábrica, né? E além de a gente fazer essa coleta, ela não é gratuita. A gente compra esse óleo dessas instituições e esse dinheiro é revertido, né, para melhorar a infraestrutura da escola, comprando carteiras, reformando salas de aula, computadores. Então é um ganha-ganha. Quando a gente está retirando esse resíduo da rede de saneamento público, a gente está ajudando a reduzir o custo de manutenção e saneamento, né? Que as companhias de saneamento têm um custo elevado. Quando a gente olha para a conta de água que a gente recebe em casa, ali separado vem discriminado ali a conta do esgoto, do saneamento. E normalmente ela é maior do que a própria água que você consome, né? Justamente por conta desse custo, né, que tem de manutenção. Então de novo, né, economia circular na veia, tem tudo a ver com o nosso DNA, a Biopower. Ela se especializou em produzir biodiesel a partir de resíduos. A gente também usa óleos vegetais, como soja, óleo de algodão, né, na nossa produção, mas a grande maioria da nossa produção é proveniente de resíduos, né? Então está no nosso DNA promover a economia circular, né, esclarecer para a população a importância de tudo isso e ajudar dando a destinação adequada para esse produto. Essa produção de biocombustível é totalmente de biodiesel, no caso, é agro, né? A gente está falando do uso de matérias-primas que vêm da produção agrícola ou da pecuária. E também a gente ouve muito sobre a questão de sustentabilidade. Esse projeto mesmo, o que vocês fazem é praticamente ensinar sobre sustentabilidade, né? E mostrar também na escola um pouco de um caminho que dá para ser seguido pela sociedade de forma geral. Perfeito. E a gente tem o lado da sustentabilidade em si, que se ouve falar muito da descarbonização, né, da matriz energética. Então, quando a gente fala de biodiesel e a gente tem um cenário em que a gente usa-se matérias-primas do agro para a produção de biodiesel. Por outro lado, aumenta a produção de biodiesel com o intuito de reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância do aumento, né, da produção de biodiesel no Brasil, da evolução dos programas como RenovaBio e também percentual da mistura de biodiesel no diesel fóssil, olhando por essa vertente da descarbonização, de uma menor dependência de combustível fóssil, de importação desse combustível. Não, perfeito. Tem tudo a ver. O biodiesel, ele conecta o campo, né? Por quê? Hoje a maior parte do biodiesel no Brasil é produzido através do óleo de soja, né? Então, praticamente 60% do que se processa de soja no Brasil, ele é feito para aproveitar o óleo para a produção do biodiesel. Só que quando você esmaga um grão de soja, né, processa ele, 20% só do esmagamento, para arredondar os números, 20% vira óleo, o óleo de soja. E 80%, arredondando, né, de novo os números, 80% é proteína, ou seja, o farelo, né, que é o insumo para alimentação de aves, suínos e do gado, e peixes também agora, né? Enfim, então você tem a conexão do campo, né, que quando você produz precisa do óleo para produzir biodiesel, você está gerando muito mais insumo para a produção do alimento, né? De proteína animal. Proteína no caso, animal. Né? E o animal que você vai abater para fornecer para a população, para a sociedade, a carne, né? Ela, na sua produção, ela gera os resíduos, que também
viram biocombustível, servem como insumo para o biodiesel, né? Então o biodiesel está sempre ali no meio de tudo isso, né? Quanto à segurança alimentar, nós estamos gerando segurança alimentar na produção do biodiesel, né? À medida que eu estou obtendo farelo na produção, né? Quando eu preciso do óleo, gerando farelo, como eu disse antes. Você gera, então, a segurança alimentar com isso, aumenta a disponibilidade de produtos de proteína, né? Para a sociedade, para a população, melhora o custo, inclusive, dessa proteína, né? Você disponibiliza insumo com uma pressão melhor de preços e, ao mesmo tempo, você gera segurança energética para o país. Porque o biodiesel ele substitui o diesel. Cada litro de biodiesel que você mistura no diesel, você tira 1 litro de diesel, né, fóssil do consumo. E o Brasil importa mais de 20%, talvez 25% de todo o diesel que ele consome. Então, quando você mistura, cada litro que você mistura de biodiesel, você deixa de importar, principalmente 1 litro de diesel de fora. Então, você melhora o equilíbrio da balança comercial do Brasil, né? Então, você deixa de emitir divisas para fora, gerando emprego, renda aqui dentro, né? E a sustentabilidade e segurança de abastecimento de energia, né? E melhor do que isso, abastecendo com energia limpa. O biodiesel, né, ele emite muito menos gases de efeito estufa do que o diesel, né? Então, segundo o GHG Protocol, você emite 99% menos carbono do que o diesel fóssil. E pensando pelo lado da demanda, então, é super importante que haja essa substituição, né, e uma ampliação do biodiesel na mistura com diesel e de um aumento até de combustíveis com 100% biodiesel, que já é alguns casos, que já tem alguns casos assim, né, pelo menos em algumas propriedades rurais, em algumas empresas que têm feito isso, mas é um caminho também buscar a ampliação desse percentual de mistura com biodiesel. Como que você vê o crescimento da demanda por biodiesel e os desafios que estão inerentes para ampliar a demanda de biodiesel, não só dentro do setor agropecuário, mas pela sociedade, considerando que o biodiesel acaba ainda sendo mais caro do que o diesel, né? Então tem algumas questões aí que precisam talvez serem transformadas, uma evolução para que a sociedade passe a reconhecer também e queira pagar mais por isso, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né? O que você vê que pode ampliar ainda de demanda e quais desafios aí que tem pela frente? Olha, a lei do combustível do futuro que foi sancionada há pouco tempo, ela traz uma previsibilidade do aumento gradativo da mistura de biodiesel até 2030 para que ele vá para 20%. Hoje nós estamos com 14%, já deveríamos estar em 15% a mistura, né? Então, nós temos uma previsibilidade, logicamente, né, precisa só evoluir, isso daí é questão de tempo, nós vamos ter B15, B16 e assim por diante, né? Depois com viés, inclusive, de B25, né? A partir de 2030, continuar aumentando o biodiesel na matriz energética do Brasil, substituindo o óleo diesel fóssil. Né? Portanto, já é claro para o governo, para a sociedade, que é importante aumentar a mistura e substituir o diesel de petróleo. Quando a gente compara preço com valor, né, aí a gente tem que também elucidar que a substituição do diesel fóssil por qualquer outra matriz energética limpa e renovável, ela é urgente, é uma emergência a gente substituir o diesel por biocombustível, por biodiesel, que é o primeiro combustível que está disponível, né, em oferta, em capacidade produtiva, em quantidade de matéria-prima, para a gente fazer a substituição imediata. Então existem muitos exemplos de empresas já com consciência da sustentabilidade, da importância de fazer a transição energética com o material que já está disponível, né? No nosso caso, inclusive, nós estamos testando
caminhão 100% biodiesel, sem modificação nenhuma de fábrica no equipamento. O veículo já tem 300 mil quilômetros rodados, né, há 2 anos rodando, né, sem nenhum problema no equipamento. Só com biodiesel, 100% biodiesel. E estamos já introduzindo na frota mais veículos 100% biodiesel que podem operar. Inclusive as montadoras já estão oferecendo produtos, né, que são ou flex, né, que pode se usar tanto diesel quanto biodiesel com qualquer mistura, inclusive 100%, né, e alguns já oferecendo 100% biodiesel, outras já trazendo o B20, né, como garantido o equipamento. Enfim, em outros países do mundo a mistura, já há misturas de 30%, 35%, então não é uma barreira mais, né? É uma evolução e ela deve ser feita. E a atitude de troca, ela vem da nossa consciência, da responsabilidade de fazer cada vez melhor, produzir mais, né, usando menos recursos, né, e estendendo o ciclo de vida das fontes de matérias-primas que a gente tem, né? Isso é uma responsabilidade com o planeta. Ele não espera mais. Aquela questão das mudanças climáticas, elas já estão aqui nos afetando, né? E nós não temos tempo, né, para esperar trocar uma tecnologia, chegar alguma coisa que vai substituir de uma hora para outra tudo que já está rodando. É mais simples e mais barato você aproveitar um parque circulante que nós temos no Brasil hoje, mais de 4 milhões de motores a diesel rodando no país, né? Você trocar toda essa tecnologia, esse parque, né? Mudar a infraestrutura de abastecimento para isso, né? Para qualquer outra tecnologia, custa muito mais caro para toda a população, um investimento muito maior e um tempo que a gente não tem para fazer a substituição. Quando simplesmente você pode substituir o diesel por biodiesel que está pronto, né? E isso amenizar um pouco, né, essa questão. Não vai substituir tudo, né? Não tem uma energia que vai vir aqui, pelo menos a gente não enxerga isso a curto prazo, nem a médio prazo. Então a responsabilidade que nós temos, né, é de substituir o que está disponível, né? Agora o preço que a sociedade está pagando por ter utilizado alguma coisa muito barata, né, que é o petróleo, o caso do petróleo, né, é esse que a gente está vendo, né, acontecer. Enchentes, queimadas, secas, né, enfim, já está nos afetando. Muitas vezes a gente vê também o próprio preço do combustível fóssil subindo por outras questões, né, que não estão relacionadas somente com o Brasil, mas aí a gente vê subindo também, e o fato de o Brasil ser dependente dessas fontes, acaba que o consumidor também vê uma elevação do combustível fóssil, né. E outro ponto que é importante a gente ressaltar, que você colocou, esses testes com B100, né, que é quando é 100% biodiesel, mas pela lei do combustível do futuro, a gente está falando de um aumento gradativo. Então, sim, muitas vezes vem da necessidade mesmo que o próprio o país, né, tem assumido também com realmente participar mais, contribuir ainda mais com essa transição energética, ampliar sua matriz de fonte renovável, e os próprios setores ali de automação, enfim, eles vão também acabar evoluindo para conseguir que estejam participando desse mercado, assim como veio de veículos flex, né? Sim. Então a gente não está falando de já começar com B100, uma transformação Perfeito. grande, mas a gente espera até, como CNA aqui eu falo, que a gente veja uma evolução nesse sentido também e não veja isso como um desafio daqui a pouco tempo, né? Para que tenha uma flexibilidade maior. E muito das questões técnicas, elas são questões de esclarecimento do uso, né? O usuário e quem manuseia os produtos, sejam eles de quaisquer origem, tanto fóssil como renovável, qualquer combustível, tem que ser bem tratado ao longo da cadeia, né? Então, desde a produção, que ela é muito rigorosa, qualificada, né? Nós temos, como eu acredito que já disse, que nós temos a especificação de biodiesel mais rigorosa do planeta, é a especificação de biodiesel no Brasil, né? Mas só que até o ponto de abastecimento, até o ponto de carregamento na fábrica, é laudado o produto e a gente garante, né, que ele está dentro das especificações da ANP. E qualquer outro tipo de combustível, depois que sai de uma planta,
né, ele deve ser bem tratado também. Então, o veículo que está transportando aquele produto, ele tem que estar em condições, né, de limpeza, sem contaminação ao produto. Depois ele vai para um tanque de uma distribuidora que deve ser também regularmente feito drenagens, limpezas, para que não se contamine o produto que está ali, seja qual for, né? E depois até chegar no consumidor, no posto de combustível ou nas garagens do usuário, né, das transportadoras, das garagens de ônibus, enfim, fazendas. Esse produto deve manter a qualidade ao longo de toda a cadeia até ser colocado no veículo. Porque qualquer que seja o produto, se ele tiver alguma contaminação no caminho ou mau uso, né, ele vai danificar o equipamento. Ele vai, né, se tornar não vai ser um bom combustível, né? Exatamente, independente de qual qualidade seja, gasolina, etanol, biodiesel, qualquer um que seja, tem que ser bem tratado, né? Senão ele vai te danificar o equipamento. E manutenções preventivas, né? Isso aí é responsabilidade do dono do equipamento, né? Então, assim, e o exemplo disso é o que nós temos dentro de casa, na Biopower. Na JBS, a nossa transportadora está usando o produto, né? E ela mantém as características de funcionamento e de cuidado, não só do nosso equipamento que roda com biodiesel, assim como os que rodam com diesel. Então, nós não temos reclamações e índices de problema com combustível no uso, né? Então, porque é tratado da forma correta. Você sabia? O uso de biodiesel pode reduzir em até 74% as emissões de CO2 equivalente, quando comparado ao diesel fóssil. De 2020 para cá, estima-se que foi evitada a emissão de cerca de 26 milhões de toneladas de CO2, equivalente a partir da produção de biodiesel. Em 2024, segundo a ANP, cerca de 142 mil toneladas de óleo de cozinha foram reaproveitados, sendo destinados à produção de biodiesel. Alexandre, eu assisti sua palestra no evento que você participou da CNA, né? Sua explanação no evento que teve de agroenergia na CNA no dia 24 de abril. E lá nesse evento a gente viu bastante também como que a pesquisa tem evoluído, né? Tanto a quantidade de matérias-primas para a produção de biodiesel e como a pesquisa, como a fala da Embrapa, tem evoluído suas tecnologias para que essas culturas sejam viáveis de ser implementadas em diversas regiões do Brasil, como substituição ali de algumas culturas de segunda safra, enfim, utilizada como rotação, né, falando mais especificamente de culturas agrícolas, não do sebo bovino, mas a gente vê isso sendo avançado. E aí eu queria, já chegando aqui ao final, que você colocasse a sua visão, o que você enxerga de competitividade do Brasil para o produtor rural, em relação ao que ele vê que tem sido demandado, né, em relação à sustentabilidade e transição energética, e qual o potencial que tem ainda do Brasil expandir as suas usinas de processamento, né, que já tem em várias regiões, mas concentrada mais no sul e centro-oeste. Então, um pouco dessa visão sua de oportunidades aí para o setor e que o produtor pode ficar de olho e aproveitar para que ele se insira ainda mais, ou se ainda não faz parte de uma cadeia que fornece matéria-prima para biodiesel, que ele possa fazer. Independente de ser estimulado também pelo biocombustível, a agricultura no Brasil, e assim a Embrapa tem um papel importantíssimo nisso, ela tem evoluído e melhorado as suas tecnologias, produzido cada vez mais, né? Nós temos 2 safras hoje no Brasil, então significa dizer que a gente usa metade do território, né? Metade do que usava para produzir, né? Então, todo o desenvolvimento, né, com maior variedade de matérias-primas, ele é bem-vindo a todo tempo. Nós vamos garantir, mais uma vez, segurança alimentar, né, e oleaginosas vão ter a destinação para a produção de biocombustíveis. Se você olhar para o lado da pecuária, por exemplo, hoje a gente ouve falar que um boi levava 4 anos para chegar ao momento de abate. E hoje você já tem abate com 2 anos e pouco. Então reduziu, né, o tempo pela eficiência de produção. Pela eficiência de produção, né? Então, e o Brasil, ele é vanguarda. Ele tem vocação natural para isso.
Ele hoje é o celeiro do mundo. Eu ouvi da doutora Gláucia, que esteve há pouco tempo na Europa fazendo explanação para mostrar, né, essa eficiência do Brasil e mostrar, inclusive, essa questão da competição de biocombustível com alimento, que aqui é o contrário, né, estimula, né, o crescimento da alimentação. E na fala dela, ela diz que o Brasil produziu alimentos para a sua população, que é de 200 milhões de habitantes, e mais 2 bilhões de habitantes foram agraciados com a produção de alimento do Brasil, né? Isso só no ano passado. Então, o Brasil está alimentando o mundo já. Ele é o grande problema, na verdade, para os produtores de lá de fora. O medo deles, né, não é nem criar subsídios lá para que eles consigam competir com a gente. O medo deles é barrar o Brasil para não afetar a produção, fazer barreiras para o Brasil lá fora, né? Então, barreiras técnicas e assim, ninguém segura o Brasil na produção agropecuária e de agroenergia agora também, falando propriamente. A produção de energia também é muito estratégica, né, para um país. A gente viu agora recente, após o conflito entre Rússia e Ucrânia, aquela limitação de petróleo, depois o frio na Europa, que eles, mesmo prezando muito pela sustentabilidade, exigindo mais no caso de países que comercializam, vendem alimentos para lá, eles tiveram que voltar a utilizar mais combustível fóssil, porque eles precisavam do combustível para aquecimento. Então é uma questão estratégica para o país. E aí esse ponto que você colocou é relevante aqui para a gente terminar, de mostrar a importância que não há uma competição, né, entre produção de biocombustível, de combustível de energia, que não deixa de ser, né, essa matriz energética, com alimentos, e sim, ambos são estratégicos para o país. Perfeito. Questão de soberania, né? A gente não ter dependência, né, de importação de energia, né, para mover o país, né? Fazer a produção aqui dentro, gerar emprego, agregar valor aos nossos produtos, né? E alimentar o mundo. Conseguir explorar também essa diversidade, né, que o Brasil Perfeito. acaba conseguindo produzir em diversas regiões, com esse microclima que tem, e com a pesquisa sempre ajudando a levar a cultura para todos os cantos. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui no Ouço Agro. Eu que agradeço a oportunidade, Natália. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.